A experiência psicodélica, um manual baseado no livro tibetano dos mortos. Segundo Bardo. O período de alucinações. Shonid Bardo. Introdução. Se a serena luz primária não for reconhecida, ainda há a possibilidade de manter a serena luz secundária. Se ela é perdida, então vem o Shonid Bardo, o período das ilusões kármicas ou intensas misturas alucinatórias do jogo realidade. É muito importante que as instruções sejam lembradas, elas podem ter grande efeito e influência. Durante este período, o fluxo de consciência, microscopicamente nítido e intenso, é interrompido por tentativas fugazes de interpretar e racionalizar. Mas o ego jogador normal não está funcionando efetivamente. Existem, portanto, possibilidades ilimitadas para, por um lado, novidades intelectuais e emocionais agradáveis se deixar-se flutuar com a corrente, e, por outro lado, temíveis emboscadas de confusão e terror se tentar se impor à sua vontade à experiência. A proposta desta parte do manual é preparar a pessoa para os pontos de escolha que surgem durante este estágio. Estranhos sons, visões sobrenaturais e perturbadoras podem ocorrer. Eles podem impressionar, assustar e atemorizar a não ser que se esteja preparado. A pessoa experiente será capaz de manter a percepção de que todas as percepções vêm de dentro e será capaz de sentar-se calmamente, controlando sua consciência expandida como um aparelho de televisão multidimensional fantasmagórico, as alucinações mais agudas, sensíveis, visuais, audíveis, táteis, olfativas, físicas e corporais, as reações mais requintadas, o discernimento compassivo do eu, do mundo. A chave é a inação, a integração passiva com tudo que ocorre à sua volta. Se você tentar impor sua vontade, usar sua mente, racionalizar, buscar explicações, você será pego em rodamuinhos alucinatórios. O lema, paz, aceitação, é um panorama que muda continuamente. Você é temporariamente apartado, do mundo de jogo. Aproveite isso. Os inexperientes e aqueles para os quais o ego controle é importante podem considerar a passividade impossível. Se você não puder se manter inativo, e subjugar sua vontade, então a única atividade que pode certamente reduzir o pânico e puxá-lo, de volta dos jogos mentais alucinatórios é o contato físico com outra pessoa. Vá até o guia ou até outro participante, ponha sua cabeça no ombro dele, ou no seu colo, ponha seu rosto próximo ao dele, e se concentre no movimento e no som da respiração dele, Respire profundamente e sinta o ar correr para dentro e a expiração. Esta é a forma mais antiga de comunicação viva, a irmandade da respiração. A mão do guia sobre sua testa pode ajudar no relaxamento. O contato com outro participante pode ser mal entendido e provocar alucinações sexuais. Por esta razão, esse tipo de ajuda deve ser combinada previa e explicitamente. Participantes despreparados podem pôr medos ou fantasias sexuais no contato. Desligue-os, eles são produções ilusórias kármicas. O aconchegar terno, gentil e apoiador dos participantes é do desenvolvimento natural da segunda fase. Não tente racionalizar este contato. Seres humanos, e analogamente, quase todas as criaturas terrestres móveis têm se aconchegado por muito tempo, em noites escuras e confusas por muitas centenas de milhares de anos. Inspire e expire com seus companheiros. Nós somos todos um. Isso é o que a respiração está lhe dizendo. Explicação do segundo bardo. O problema essencial do segundo bardo é que toda e qualquer imagem, humana, divina, diabólica, heróica, má, animal, coisa, que o cérebro humano invoca ou as lembranças de vidas passadas, podem apresentar-se à consciência, imagens e formas de sons girando interminavelmente. A solução essencial, repetida de novo, é reconhecer que seu cérebro está produzindo as visões. Elas não existem. Nada existe exceto da forma como sua consciência dá vida às coisas. Não há, é claro, modo de classificar as infinitas trocas e combinações de elementos visionários. O córtex contém registros de bilhões de imagens da história da pessoa, da raça e das formas vivas. Qualquer delas, a taxa de 100 milhões por segundo, de acordo com neurofisiologistas, pode inundar a consciência. Balançando neste brilhante e sinfônico mar de imaginário está o que resta da mente conceitual. Num turbulento e infindável aguaceiro do Oceano Pacífico balouça uma pequena boca aberta a gritar, entre bocados de água salgada, ordem. Sistema. Explique tudo isso. Não se pode prever que visões ocorrerão, nem em sua sequência. Pode-se apenas incitar os participantes a fechar a boca, respirar pelo nariz, e desligar a irrequietamente racionalizante. Mas só uma pessoa experiente de inclinações místicas consegue fazer isso, e assim permanecer no sereno esclarecimento. A pessoa despreparada ficará confusa ou,
Pior, entrará em pânico, a luta intelectual para controlar o oceano. Com o objetivo de guiar a pessoa, ajudá-la a organizar suas visões em unidades explicáveis. O Shonid Bardo foi escrito. Há duas seções. 1. 7 deidades pacíficas com suas simetricamente opostas ego-armadilhas. 2. 8 deidades coléricas que podemos alegremente aceitar como produções visionárias, ou fugir de medo. Cada uma das 7 deidades pacíficas, representações pai-mãe bissexuadas, é acompanhada por consortes, criados, deidades menores, santos, anjos, heróis. Cada uma das deidades coléricas é similarmente acompanhada. Luzes, objetos simbólicos, belos horríveis, assustadores, ferventes, também são vistos. Se lido literalmente, o livro tibetano dos mortos, faria esperar o mestre de todas as imagens visíveis, ou seu oposto, a absurdidade da estupidez. No primeiro dia, a deidade imóvel da felicidade e seus consortes, criados e seu oposto no segundo, etc. O manual não deve, é claro, ser usado rigidamente, esotericamente, mas deve ser tomado em sua forma esotérica, alegórica. Lido desta perspectiva, vemos que os lamas ouviram ou nomearam milhares de imagens que podem ferver no mosaico ajoelhado em constante mudança da retina, aquele atoleiro de multicamadas de bilhões de raios e cores, infiltrado, como um tapete persa ou uma escultura maia, com incontáveis capilares multicoloridos. Através da leitura preparatória do manual e por sua repetição durante a experiência, o novato é levado via sugestão a reconhecer seu fantástico caleidoscópio retinal. O mais importante, a pessoa aprende que as visões vêm de dentro. Todas as deidades e demônios, todos os paraísos e infernos são internos. O estudante com interesse particular pelo budismo tântrico ou tibetano deve mergulhar no Shonid Bardo. Deve arranjar placas coloridas das 14 chamas do bardo, e arranjar para que o guia o leve segundo a sequência prevista durante a sessão. Isto providenciará inesquecíveis séries de libertação e permitirá ao devoto emergir reencarnado da experiência na tradição lamaísta. A intenção deste manual é tornar disponível o esboço geral do livro tibetano e traduzi-lo no inglês psicodélico. Por esta razão, não apresentaremos a sequência detalhada de alucinações lamaísta, mas, em vez disso, vamos listar algumas aparições comumente relatadas pelos ocidentais. Seguindo o Todou tibetano, classificamos as visões do segundo bardo em 7 tipos. 1. A fonte ou visão do Criador. 2. O fluxo interior de processos arquetípicos. 3. O fluxo flamejante de unidade interior. 4. A estrutura de vibrações ondulares de formas exteriores. 5. As ondas vibratórias de unidade exterior. 6. O circo retinal. 7. O teatro mágico. Devemos a frase circo retinal a Henry Michalks, Miserável Milagre, e o termo teatro mágico a Hermann Hesse, O Lobo da Estepe. As visões 2 e 3 envolvem o fechar dos olhos e nenhum contato com estímulos externos. Na visão 2, o imaginário interior é primariamente conceitual. A experiência pode se estender das revelações e do insight à confusão e ao caos, mas o significado intelectual, cognitivo, é primordial. Na visão 3, o imaginário interior é primariamente emocional. A experiência pode se estender do amor e da unidade estática ao medo, desconfiança e isolamento. As visões 4 e 5 envolvem olhos abertos e atenção para os estímulos exteriores, tais como sons, luzes, toque, etc. Na visão 4, o imaginário exterior é primariamente conceitual e na visão 5 os fatores emocionais predominam. A lista cétupla acima descrita tem alguma semelhança com o esquema mandálico das deidades pacíficas listadas para o segundo bardo no livro tibetano dos mortos. As visões pacíficas. Visão 1. A fonte, a primeira deidade pacífica listada pelo bardo Todou é o Phagavan Vairochana, que ocupa o centro da mandala dos 5 Dhyani Budas. Seus atributos como força da fonte foram traduzidos para aqueles do Criador monoteístico das religiões ocidentais. Olhos fechados, estímulos exteriores ignorados. A luz branca, ou energia do primeiro bardo, pode ser interpretada como Deus, o Criador, o espalhador da semente. O poder que torna todas as imagens visíveis. Semente de tudo o que é poder soberano. O Todo-Poderoso. O Sol central. A única verdade. A fonte de toda a vida orgânica. A Mãe Divina. O princípio criador feminino. Mãe do espaço do céu. Pai-Mãe irradiante. Revelações magníficas, tanto espirituais quanto filosóficas, podem ocorrer neste ponto produzindo a mais alta união entre experiência e intelecto. Mas, devido ao karma ruim, normalmente crenças religiosas de natureza monoteística ou punitiva, a gloriosa luz da semente da sabedoria pode impressionar e causar terror. A pessoa desejará fugir e terá uma rejeição absurda pela sombria luz branca simbolizando a estupidez.
Pessoas de educação judeu-cristã concebem um enorme fosso entre a divindade, que está lá em cima, e o eu, aqui embaixo. Os apelos dos místicos cristãos pela união com a divindade sempre causaram problemas aos teólogos comprometidos com a distinção cosmológica sujeito-objeto. A maioria dos ocidentais, portanto, acha difícil alcançar a unidade com a luz-fonte. Se o guia verificar que o viajante está lutando contra pensamentos ou sentimentos relativos à energia da fonte criativa, ele pode ler tais instruções apropriadas. Instruções para a visão 1, a fonte. Visão 2, o fluxo interior de processos arquetípicos. Olhos fechados, estímulos externos ignorados, aspectos intelectuais. Se a luz indiferenciada do primeiro bardo ou da energia da fonte for perdida, ondas luminosas de diferentes formas podem inundar a consciência. A mente da pessoa começa a identificar essas figuras, isto é, a rotulá-las e a experimentar revelações sobre o processo vital. O Lama Govinda nos diz que a Mogazidi representa a misteriosa atividade de forças espirituais que trabalham apartadas dos sentidos, invisíveis e imperceptíveis, com o objetivo de guiar o indivíduo, ou, mais propriamente, todos os seres vivos, em direção à maturidade do conhecimento e da libertação. A luz amarela de um sol interior, invisível ao olhar humano, no qual o espaço incompreensível do universo parece abrir-se a si mesmo, para o sereno e místico verde de Amogazidi, no plano elementar, esta força todo penetrante corresponde ao elemento do ar, o princípio de movimento e extensão, da vida e da respiração, prana, citação de Lama Govinda, fundamentos do misticismo tibetano. O quinto dia do bardo Todol confronto falecido com o Buda Phagavan Amogazidi, conquistador todo-poderoso, do reino verde do norte da realização bem-sucedida das melhores ações, assistido pela Mãe Divina, e por 2 bodhisattvas representando as funções mentais do equilíbrio, imutabilidade, e força todo-poderosa e iluminador das obscuridades. Especificamente, o indivíduo é capturado num fluxo infindável de formas coloridas, imagens microbiológicas, acrobacias celulares, rodopios capilares. O córtex é ligado a processos moleculares que lhe são completamente novos e estranhos, uma niágara de desenhos abstratos, a corrente da vida fluindo. Estas visões talvez possam ser descritas como puras sensações de processos celulares e subcelulares. É incerto se elas envolvem a retina e o córtex visual, ou se são flashes de sensações moleculares, diretas, em outras áreas do sistema nervoso central. São subjetivamente descritas como visões interiores. Outra classe de imagens de processos interiores envolve o som. Novamente, não sabemos se essas sensações se originam no aparelho auditivo ou no córtex auditivo, ou se são flashes de sensações moleculares diretas de outras áreas. São subjetivamente descritos como sons interiores, cliques, batidas, zumbidos, palmas, gemidos, assobios estridentes. O livro tibetano inclui uma brilhante descrição dos ruídos dos processos interiores. Inumeráveis, outros, tipos de instrumentos musicais, enchendo, de música, os sistemas do mundo e fazendo com que vibrem e tremam e balancem com sons tão poderosos que atordoam o cérebro. Os lamas tibetanos, ao entoar seus rituais, empregam 7 ou 8 tipos de instrumentos musicais, grandes tambores, pratos, normalmente de metal, concha, sinos, como os pequenos sinos usados no serviço da missa cristã, tímpanos, pequenos clarinetes, som como as gaitas de fólidas e glandes escocesas, grandes trombetas e trombetas feitas de fêmures humanos. Embora o som combinado desses instrumentos esteja longe de ser melodioso, os lamas afirmam que eles psiquicamente produzem no devoto uma atitude de profunda veneração e fé, porque são homólogos aos sons naturais que ouve-se o corpo produzir quando os dedos são postos nos ouvidos para silenciar os sons exteriores. Fazendo isso, são ouvidos o som de batidas, como se um grande tambor estivesse sendo tocado, sons de batidas, como de pratos, um som sussurrante, como de vento se movendo pela floresta, como quando se escuta uma concha, um zumbido como de sinos, um som agudo de bater palmas, como quando o tímpano é usado, um som de gemido, como o do clarinete, um som grave de gemido, como se produzido por uma grande trombeta, e um som estridente, como o da trombeta de fêmur. Isto não é apenas interessante como uma teoria da música sacra tibetana, mas dá a pista para a interpretação esotérica dos sons naturais simbólicos da verdade, a que se refere o segundo parágrafo que se segue, e outras partes do nosso texto, que é dita ser, ou proceder das faculdades intelectuais dentro da mentalidade humana. Evans Wentz, P128, esses ruídos, como as visões, são sensações diretas livres de conceitos mentais. Unidades de energia molecular, dançantes, brutas. As mentes entram e saem dessa corrente evolucionária, gerando revelações cosmológicas. Dúzias de insights darwinianos e míticos são comunicados à consciência.
É permitido à pessoa olhar para trás no fluxo do tempo e perceber como a energia vital continuamente se manifesta em formas transitórias, sempre em mudança. Formas microscópicas se fundem a mitos criacionais primais. O espelho da consciência é seguro pela corrente da vida. Enquanto a pessoa flutua com a corrente, ela recebe lições da cosmologia de bilhões de anos. Mas o empuxo da mente está sempre presente. A tendência de impor a ordem isolante, arbitrária, ao processo orgânico. Às vezes o viajante sente que deve relatar a sua visão. Ele converte o fluxo vital num teste do borrão cósmico, tenta rotular cada forma. Agora vejo uma cauda de pavão. Agora cavaleiros mouros em armaduras coloridas. Oh, agora uma cachoeira de joias. Agora, música chinesa. Agora, serpentes como se fossem colares, etc. Verbalizações desse tipo enevoam a luz, interrompem o fluxo e não devem ser encorajadas. Outra armadilha é aquela da imposição de uma interpretação sexual. O fluxo de energia dançante, brincalhão, é, no sentido mais reverente, sexual. Formas se unindo, girando umas com as outras, se reproduzindo. Eros em suas inumeráveis manifestações. Os tibetanos se referem às bodhisattvas Pushema, personificação das flores, e Lazema, a bela, retratadas segurando um espelho em atitude coquete. Mantém a consciência espontânea, pura, da sabedoria em forma de espelho. Ri alegremente das travessuras do processo vital, sempre a produzir formas em padrões atraentes para manter a dança em movimento. Se o viajante interpretar as visões de Eros nos termos de seus modelos pessoais de jogos sexuais, e tentar pensar ou planejar, o que devo fazer? Que papel devo interpretar? É provável que ele escorregue para o terceiro bardo. Tramas sexuais dominam sua consciência, o fluxo cai, empana-se o brilho do espelho, e ele renasce grosseiramente como um ser pensante confuso. Um outro impasse é a imposição de jogos de sintomas físicos ao fluxo biológico. As novas sensações somáticas podem ser interpretadas como sintomas. Se é novo, deve ser ruim. Qualquer órgão do corpo pode ser selecionado como o foco da doença. Pessoas cuja expectativa primária ao tomar uma substância psicodélica é médica são particularmente propensas a cair nesta armadilha. Médicos são, de fato, extremamente propensos e podem imaginar doenças coloridas e ataques fatais. No caso dos psicodélicos mais amplamente usados, LSD, psilocibina etc., é seguro dizer que tais efeitos corporais praticamente nunca são efeito direto da droga. A droga age apenas sobre o cérebro e ativa padrões neurais centrais. Todos os sintomas físicos são criados pela mente. Indisposição física é um sinal de que o ego está lutando para manter ou recuperar o controle através da dissolução dos limites emocionais. Se a pessoa se queixar de sintomas físicos como náusea ou dor, o guia deve ler para ela tais instruções para sintomas físicos. O equivalente colérico, negativo, desta visão ocorre se o viajante reage com medo ao poderoso fluxo de formas vitais. Tal reação é atribuída ao resultado acumulado da interpretação de scripts dominada por raiva e estupidez. Um mundo infernal pode seguir-se como um pesadelo. As formas visuais aparecem como um confuso caos de objetos feios, baratos, típicos de lojas de R$ 1,99, vulgares e inúteis. A pessoa pode ficar aterrorizada ante a perspectiva de ser tragada por eles. Os impressionantes sons podem ser ouvidos como ruídos de rangidos, horríveis e opressivos. A pessoa tentará escapar dessas percepções por meio de atividades externas agitadas, conversar, ficar andando em círculos etc., ou através de atividade mental analítica e conceitual. A experiência é a mesma, e interpretação intelectual é diferente. Em vez de revelação, há confusão, em vez de calma alegria, há medo. O guia, ao reconhecer que o viajante está em tal estado, pode ajudá-lo a se libertar, lendo-lhe tais instruções para a visão 2. Visão 3. O fluxo flamejante de unidade interior. Olhos fechados, estímulos exteriores ignorados, aspectos emocionais, as instruções do primeiro bardo devem mantê-lo, face a face com o êxtase de vazio. Ainda existem classes de homens que, tendo carregado conflitos kármicos a respeito de inibições de sentimentos, mostram-se incapazes de manter a experiência por além de quaisquer sentimentos, e escorregam para visões de caráter emocional. A energia indiferenciada do primeiro bardo é tecida em jogos visionários na forma de sentimentos intensos. Pulsantes, estranhas e intensas sensações de amor e unidade serão sentidas, o equivalente negativo são sentimentos de afeição, cobiça, isolamento e preocupações com o corpo. A coisa vem mais ou menos assim, o fluxo puro de energia perde sua qualidade nula e torna-se perceptível como sentimentos intensos. Um jogo emocional é imposto.
Novas e incríveis sensações físicas pulsam através do corpo. O brilho da vida é sentido fluindo pelas veias. A pessoa dilui-se no oceano nitivo de eletricidade fluida orgástica, a deidade pacífica do bardo Todol personificando esta visão é o Buda Amitabha, a sabedoria e sentimento todo criteriosos, luz ilimitada, representando a vida eterna. O Lama Govinda escreve que a luz vermelho escura da criteriosa visão interior brilha do seu coração, o fogo corresponde a ele e assim, de acordo com o antigo simbolismo tradicional, ao olho e à função da visão. Citação de Govinda, com Phagava Amitabha vem o Bodhisattva Shenase, corporificação da compaixão e piedade, o grande piedoso sempre alerta para descobrir a angústia e socorrer quem está com problemas. Ele é acompanhado pela Bodhisattva a gloriosa de voz gentil, e a mulher encarna a música e a luz. O fluxo infinito de vida compartilhada, de amor. Visões relatadas a respeito do sistema circulatório são comuns. O sujeito cai em sua própria rede arterial. O motor do coração reverbera com a pulsação da vida. O coração para então, e o fogo rubro sangra para fundir-se com todos os seres vivos. Todos os organismos vivos estão vibrando juntos. Se está alegremente consciente da dança sexual elétrica de 2 bilhões de anos de duração, se está por fim livre de roupas e membros robóticos e ondula-se na infinita corrente de formas vivas. Dominando esse estado estático está o sentimento de amor intenso. Você é uma parte alegre de toda a vida. A lembrança das antigas desilusões da individualidade e diferenciação provoca gargalhadas exultantes. Toda a angulosidade dura, seca e frágil dos scripts de vida derrete-se. Você deriva, suave, úmido, quente. Fundido, com a vida. Você sente a si mesmo flutuando num mar quente. Sua individualidade e autonomia de movimentos estão desaparecendo umidamente. Seu controle capitula perante o organismo total. Feliz passividade. Unidade ondulante, orgástica, estática. Todas as preocupações são varridas para longe. Tudo é recebido ao mesmo tempo que é dado. A revelação orgânica. Toda célula do seu corpo está cantando uma canção de liberdade, o universo biológico inteiro está em harmonia, libertado da sua, de você, censura e controle e de suas restritas ambições. Mas espere. Você está desaparecendo na unidade. Está sendo arremessado, pela ondulação estática. Seu ego, aquele único e pequenino fio remanescente do self, grita, pare. Você está terrificado, pela atração da radiante luz vermelha, transparente, ofuscante, gloriosa. Você se torce e sai do fluxo vital, puxado por sua intensa afeição por seus antigos desejos. Há uma terrível sensação quando suas raízes o separam da matriz vital. Um rasgar de suas fibras e veias arrancadas do corpo maior ao qual você estava amarrado, E quando você tira a si mesmo, do fluxo flamejante de vida a vibração para, o êxtase cessa, seus membros endurecem e enrijecem em formas angular, seu corpo de boneco de plástico recupera sua orientação. Então você se senta, isolado, do fluxo da vida, mestre impotente dos seus desejos e apetites, miserável. Enquanto você vai deslizando pelo rio evolucionário, vem uma sensação de ilimitado poder individualizado. O deleite do fluir do pertencer cósmico. A descoberta estarrecedora de que a consciência pode sintonizar-se a um número infinito de níveis orgânicos. Há bilhões de processos celulares no seu corpo, cada qual com o seu universo de experiência, uma variedade sem fim de êxtases. As simples alegrias e dores e responsabilidades do seu ego representam um conjunto de experiências, um conjunto repetitivo e empoeirado. Quando você escorrega para o fluxo flamejante de energia biológica, séries e mais séries de conjuntos experienciais passam diante de seus olhos. Você não está mais enclausurado, numa estrutura de ego e tribo. Mas através do pânico e de um desejo de encerrar-se no âmbito familiar, você interrompe o fluxo, abre os olhos, então a fluidez se perde. A potencialidade de se mover de um nível de consciência a outro se vai. Seu medo e o desejo de controlar levaram a instalar-se num sítio estático de consciência. Para usar a metáfora oriental ou genética, você congelou-a dança da energia e comprometeu a si mesmo, a uma nova encarnação, e fez isso por causa do medo. Quando isso acontecer, existem vários passos que podem levá-lo, de volta ao fluxo biológico, e dele para o primeiro bardo. Primeiro, feche os olhos. Deite-se sobre seu estômago e deixe seu corpo descer pelo soalho, fundir-se com o que está em volta. Sinta as extremidades quadradas e duras do seu corpo amolecerem e começarem a se mover no fluxo sanguíneo. Deixe o ritmo da respiração transformar-se num marefluxo. O contato
Corporal é provavelmente o método mais eficaz de amaciar superfícies endurecidas. Sem movimentos. Sem jogos corporais. O contato físico com outro invariavelmente traz de volta a unidade do fluxo flamejante. Seu sangue começa a fluir no sangue de outro. A respiração dele, joga ar em seus pulmões. Vocês dois derivam no ria capilar. Outra forma de imagens do fluxo vital é o fluxo de sensações auditivas. A série infindável de sons abstratos, descritos na visão anterior, atravessa a consciência. A reação emocional a eles pode ser neutra ou pode envolver sentimentos intensos de unidade, ou de medo e aborrecimento. A reação positiva ocorre quando o indivíduo funde-se com o fluxo sonoro. A batida surda do coração é sentida como um hino básico da humanidade. O som da respiração como o correr do rio de toda a vida. Sentimentos irresistíveis de amor, gratidão e unidade se misturam no instante do som, dentro de cada nota do concerto biológico. Mas, como sempre, o viajante pode intrometer-se com sua personalidade e as vontades e opiniões dela. Ele pode não gostar do barulho. Seu ego ajuizador pode ficar ofendido pelos sons da vida. A batida do coração é, afinal, monótona. A música natural do ouvido interno, com seus cliques e zumbidos e assobios, carece da simetria romântica de Beethoven. A terrível separação de mim, do meu corpo ocorre. Horrível. Fora do meu controle. Desligue isso. O guia treinado normalmente é capaz de perceber quando a ego-afeição ameaça puxar a pessoa para fora do fluxo unitivo. Nesse momento ele poderá guiar o viajante lendo tais instruções para a visão 3.